Mais um devocional forte da Lisa Beverly. Hoje nós estamos já na segunda parte, hoje dia 11 de janeiro. 11 de janeiro. O tema de hoje é confiante e capaz. Confiante e capaz. 2 Coríntios 3, 4 e 5 nos diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Forte. Nossa capacidade vem de Deus, não é nada pelos nossos méritos. E essa é a confiança que nós temos diante de Deus. Não é pelo meu mérito, mas é pela capacidade que vem de Deus. Amém? Não sei se existe uma área sequer em minha vida na qual eu me sinta completamente confiante e capaz. Por minha conta, estou certo de que sou incapaz. Quantas vezes, a gente olha para mim, para a nossa vida, e você olha para a sua, e a gente se sente incapaz em algumas coisas. Até mesmo nesse caso aqui, fazer esse devocional. Eu sei que o primeiro era um outro segmento, era um outro tema. Até eu te aconselho, viu? Se você não acompanhou o nosso primeiro devocional, está aí, foram 40 dias, uma jornada para o despertamento espiritual. Então também está aí playlist, você pode também acompanhar aí, envia para alguém. E quando nós começamos a fazer aquele projeto lá, que o Senhor colocou no meu coração, eu não imaginaria que hoje estaria aqui. Eu também não sei onde nós vamos chegar com esse devocional, mas eu creio que está sendo bênção, tanto para mim quanto para você. Então, mas muitas vezes a gente olha e se sente incapaz, a gente não tem confiança, né? Ah, não, eu não vou conseguir, aí eu não vou dar conta, mas e se eu não conseguir até o final? A gente, em nós mesmos, a gente pode ser que a gente não tenha essa confiança, mas a nossa confiança vem do Senhor. A nossa confiança vem de Cristo, tá? Não de nós mesmos, mas em Deus. Deus é quem nos torna capazes. Ninguém pode levar uma vida de fé sem a condução do Espírito Santo. O rei Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Salmos 51, 10 e 11. Davi sabia que quem era a sua fonte para ter um coração limpo, e ele entendia o envolvimento do Espírito Santo nesse processo. Então, nós mesmos não temos nada de bom em nós. A única coisa que nos torna melhor é a presença de Deus na nossa vida. Se Deus sai da minha vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então, tudo que eu sou, a minha capacidade, a graça que está sobre a minha vida vem de Deus. Nós não somos nada, que é aquele que acha que é alguma coisa, coitado. Se Deus não está na vida dele, ele não é nada e ele não é ninguém. Se Deus não está na nossa vida, como nós já meditamos na primeira parte, eu não consigo nem amar, eu preciso da presença de Deus para que eu possa amar o meu próximo. Eu preciso da presença de Deus na minha vida para que eu possa fazer bondade, porque se Deus não está na minha vida, eu não consigo. Você não consegue. Então, nós não somos nada se Deus não for na nossa vida. Com o Espírito Santo agindo e trabalhando através de mim e em mim, eu me torno filha, eu me torno capaz. Por quê? Porque a capacidade vem dele. E Davi sabia disso. Davi sabia quem era a fonte de inspiração dele, quem era a fonte que capacitava ele, quem era a fonte que tornava o coração limpo. Davi reconhecia isso, então por isso que Davi orou nesses salmos aqui: cria em mim um coração puro e não me tira da tua presença, não me lances fora da tua presença. Quantas vezes Davi sabia quem ele era? Nós conhecemos parte da história de Davi, mas Davi sabia quem ele era e Deus também sabia. Só que Davi sabia quem era a fonte que podia limpá-lo, quem era aquele que o capacitava a ser melhor, porque nele mesmo ele era um homem de guerra, ele tinha sangue nas mãos.
Então ele conhecia quem ele era. No íntimo dele, só ele sabe. O que passava na mente, o que passava, como só eu sei, só Deus sabe. O que passa na minha mente, o que passa na sua mente. Só você sabe, só Deus sabe. Só que se nós formos olhar para nós mesmos, a gente está fadado ao fracasso. Mas a gente tem que olhar para o alto e crer que a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que vai nos capacitar. Em João 20, Jesus concedeu o Espírito Santo a seus discípulos. Eles precisavam do Espírito Santo para conseguir perdoar. Até para perdoar. Gente, se para amar a gente precisa do Espírito Santo, imagina para perdoar. Se o Espírito Santo não te capacitar a perdoar, você não consegue. É Ele que nos capacita. É Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, é Ele que nos convence. Porque se eu falar para você, você tem que perdoar. Quantas vezes já sentei com irmãos e falei assim, você precisa perdoar essa situação. Você precisa perdoar essa pessoa. Só que a capacidade vai vir do Espírito Santo, porque não é palavras humanas. Tem que ser poder de Deus. Pode ser a pessoa com a melhor eloquência possível. Ela não vai te convencer. É o poder de Deus habitando dentro de você. Você se relacionando, ouvindo, porque também não adianta o poder de Deus estar aí querendo falar com você e você não está ouvindo Ele, porque você não tem intimidade, você não reconhece. Então, o poder de Deus, o Espírito Santo que habita em mim, eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso estar sensível à voz dele, sensível aos direcionamentos que ele me dá, eu preciso me deixar ser guiada por ele para que eu consiga perceber essa capacidade que vem dele, me convencendo e me capacitando a amar, a perdoar. Porque também, se o Espírito Santo está em mim, mas eu não consigo perdoar. Não, então infelizmente, você não está tendo comunhão suficiente com ele. Você não está sendo obediente à voz dele, aos direcionamentos dele, porque ele te capacita. A palavra de Deus diz que é ele que te convence. Então, se ele não está te convencendo que você precisa perdoar situação ou pessoas, então você precisa buscar mais. Olha, Senhor, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Então, por que o Senhor não está me convencendo? Eu que estou sendo dura? E olha, o erro sempre vai estar na gente, viu? Nunca vai estar em Deus. Então, se eu estou... É porque o meu coração está duro. Eu não estou deixando a palavra me lavar. Eu não estou deixando a palavra me lavar. Entrou uma ligação aqui, mas eu acho que está tudo bem. Continuou. Então, se eu não estou conseguindo liberar o perdão, é porque eu não estou deixando o Espírito Santo me convencer. A palavra está ali. Poxa, mas eu não estou ouvindo o Espírito Santo. Pega a Bíblia. Tá cheio de passagens ali que tá dizendo que você tem que perdoar o seu próximo. Porque se você não perdoar o teu próximo, nem a sua oração Deus ouve. Se a palavra diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de você ofertar, vai lá, se conserta com ele, depois você vem e traga a sua oferta. Então, é o Espírito Santo que me convence, te convence. Agora, se eu não me relaciono com ele, eu não vou estar sensível a esse direcionamento. Então, Jesus, ele concedeu o Espírito ali para os discípulos, porque senão, eles não conseguiriam nem perdoar. Assim também é na minha, na tua vida. 2 Coríntios 3:6, é Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Por que não convidar o Espírito Santo a soprar sobre o texto das Escrituras, com o qual você se depara, para que produza vida e transformação? Foi o que eu disse aqui. O Espírito Santo, a Bíblia foram palavras inspiradas por Deus. Então, se a palavra é inspirada, se o Espírito Santo está dentro de mim, por que a palavra não está fazendo transformação na minha vida? A gente precisa estar atento, gente, a isso. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. É um livro ungido. Não são palavras soltas ali. Só que se você só lê a palavra sem o Espírito, ela não vai causar nenhum efeito na tua vida.
Então, se você não está tendo comunhão, ou se você não está sensível totalmente ao Espírito Santo, para que você leia aquela palavra e você aplique aquela palavra na tua vida, você precisa o quê? Convidar o Espírito Santo para soprar sobre aquelas escrituras, sobre a palavra, para que aquela palavra produza na sua vida transformação. Pastora, como que eu faço isso? Simplesmente quando você for ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, você fala assim: Espírito Santo, eu sei que essas palavras são inspiradas por Deus. Faça com que essas palavras se tornem verdades para mim. Faça com que o Espírito que habita em mim me convença que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformada. Eu não posso ficar fazendo braço forte com Deus. Então fale com o Senhor antes de você orar, e você ore. E nossa, você precisa perdoar o seu irmão 7 vezes. Peça a graça de Deus para que você consiga inspirar. E tome aquelas palavras como verdade. Sabe? Não queira fazer justiça com a sua mão. É o Senhor que vai te capacitar. Essa capacidade vai vir dele. Ele vai te ajudar. A palavra diz que ele é nosso ajudador. Então, o que é difícil para você? Tem pessoas que são várias áreas. Você pode estar sendo difícil você ser transformada nessa área de perdoar. Essa é uma das áreas mais sensíveis que tem, tá? A gente não pode deixar que o perdão nos afaste da presença de Deus. Porque um dia ele nos perdoou. E quem sou eu e quem é você para impedir o perdão na vida do outro? Então, tem pessoas que têm dificuldade no financeiro. Tem pessoas que não conseguem ser dizimista e ofertante. Não consegue. Porque não foi convencida. Sabe? Não teve ali o entendimento, não teve a busca, a mente não abriu. Tem algum tipo de bloqueio. Tá ouvindo coisas e pessoas que não estão somando, estão afastando. Então peça para o Espírito Santo, me convença, me mostre, me ensina, me instrua que eu preciso ser dizimista e ofertante na tua casa. Me mostra os benefícios, me mostra, não que eu precise receber, porque tudo que eu precisava Jesus já fez na cruz, mas me ensina sobre ser dizimista e ofertante, sobre relacionamento, sobre pais e filhos. Irmãos, tem tudo na Bíblia, só que cada um tem uma dificuldade em uma área. Cada uma tem. Então, que área que você está tendo dificuldade? Fale com o Espírito, peça para ele, porque a capacidade vem dele. A capacidade vem dele. E peça para Deus, não me tire da tua presença, não permita que eu saia da tua presença, nem tire teu Espírito Santo de mim. Ainda que eu não estou vendo ele agir totalmente na minha vida, mas deixa ele aqui, me ensina a ser sensível a ele, à voz dele. O Espírito Santo é o consolador e conselheiro prometido, que nos ensinará e nos lembrará de tudo que Jesus disse. Esse presente precioso significa que temos um tutor ao estudarmos a palavra e um guia ao buscarmos o coração de Deus. Pensa só. O Espírito Santo, ele está todo dia, irmãos, disponível ao nosso lado para nos ensinar. Mas eu e você, como crianças berrentas e mimadas, queremos fazer tudo sozinha. Você já viu aquelas crianças que têm 2 anos? A partir do momento que ela já sabe ficar de pé sozinha, ela já sabe vestir ali um sapato, uma roupa, ela já quer escolher a própria roupa que ela vai sair? Quantas vezes criança está maior frio, ela quer pôr um vestido. Ela não quer pôr blusa, ela quer pôr aquele vestido da princesa. Ela quer pôr aquele shorts. Não, é frio, tem que pôr roupa de frio. Não, ela não quer. Ela quer aquela. Então, muitas vezes eu e você é assim, diante do Senhor. Então, a gente precisa parar, sabe? Saber que é tempo de crescer. É tempo de deixar nossas manias, é tempo de deixar o nosso achismo, é tempo de deixar as nossas vontades, para que de verdade eu e você, entre esse mês de janeiro, querendo a vontade de Deus. Porque a palavra diz que ela sim
ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós não temos nada de bom. Se o Espírito Santo não está na minha e na tua vida, nos convencendo e nos transformando, ninguém nos suportará. Porque em nós mesmos não temos nada de bom, se não fosse o Espírito na nossa vida. Então, ele nos torna confiante, ele vai nos capacitando, dia após dia. Então, ele está do meu e do teu lado, diariamente. O Espírito Santo abre os nossos olhos para que possamos ver, nossos ouvidos para que possamos ouvir e o nosso coração para que possamos crer. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que tem esse poder. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele é uma pessoa educada. Se você não falar para ele, Espírito Santo, me ajuda nessa questão, ele não vai chegar e vai falar, Simone, você tem que melhorar nisso aqui. Você não está percebendo que você está fazendo tudo errado? Ele não vai fazer isso. Eu sei o que é o certo e eu sei o que é o errado. Se eu sei que eu estou pendendo para o errado, eu tenho que ter a humildade de falar, Espírito Santo, eu sei que eu estou fazendo coisas erradas, me ajuda. Automaticamente eu dou liberdade para ele trabalhar na minha vida. Eu dei uma autorização para ele vir e me ajudar. Então, quanto mais eu aciono o Espírito Santo, quanto mais eu chamo ele para me ajudar, mais ele vai fazer na minha e na sua vida. Mas muitas vezes, o que as pessoas tendem a fazer? Fez alguma coisa errada, irmãos, e eu não estou falando de pecado somente, não. Estou falando das pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que nos tiram da presença. Porque ninguém deixa de ter comunhão com Deus da noite para o dia. Ela vai abrindo concessões ali, ó. Hoje eu paro de ler a Bíblia. Amanhã eu deixo de orar. Depois eu deixo de frequentar a igreja. Daqui a pouco eu já estou no mundo. Então, não é da noite para o dia as coisas. Então, são coisas pequenas que vão acontecendo e que acarretam coisas grandes na nossa vida. Grandes perdas, grandes destruições começam com pequenas coisas. Então, qualquer coisinha que você vê que está fora da palavra, peça para o Espírito Santo te ajudar. Porque assim você vai se sentir confiante, você vai se sentir capaz de avançar. Você vai ter certeza que 2026 vai ser um ano diferente na tua vida. Você vai ter certeza que em 2026, por você não consegue, mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. 2026 já está ganho para nós. Então, mas em quê? Por meio de Cristo. Por meio do Espírito Santo. Por meio da capacidade que vem de Deus. Porque em nós mesmos nós não vamos conseguir. Então, que você traga o Espírito Santo para perto de você nesse 2026, nesse mês de janeiro, porque é ele que vai te deixar confiante e capaz. Amém? Uma pequena oração. Pai Celeste, sou grato a Ti por ser eu capaz e confiante em Ti. Espírito Santo, conduza-me e cria em mim um coração puro e um espírito reto e renovado dentro de mim. Capacita-me a viver de tal modo que a minha vida glorifique o Pai. Eu sou forte porque Cristo me faz confiante e capaz. Amém? Um ótimo dia para você e que você siga esse dia confiante em Cristo e que você vai ver que toda a capacidade que vem dele vai te tornar capaz. Amém? Ótimo dia.